Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o maratonista Raul Cardoso. Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu. É sempre um prazer conversar com o Minosso e prestar algumas informações sobre o esporte que eu pratico, que é a corrida. E, acima de tudo, a TV Legislativa sempre está divulgando as boas coisas de Blumenau. Pois é, a gente já conversou em outras oportunidades e o assunto sempre foi pautado no esporte, né? Até pelo teu envolvimento, pelo teu histórico no esporte. Perfeitamente. Como é que iniciou tudo isso, esse envolvimento com o esporte, Raul? Eu comecei no esporte já quando eu tinha 10, 12 anos. Eu jogava futebol. E meu pai era operário da empresa industrial Garcia, depois Artex, hoje Coteminas, né? Então, dia 1º de maio, os operários que tinham filhos já com uma certa idade, eram 10, 12 anos, meio adolescentes, eles eram convidados para fazer competições interseções. Por exemplo, meu pai trabalhava na fiação, o teu pai trabalhava na tinturaria, o teu pai trabalhava no escritório. Então fazíamos times de futebol, uma sessão contra a outra. Então eu joguei futebol de 10 anos, 11 anos, 12 anos e jogava futebol e também já comecei a correr 100 metros, corrida de saco e levantamento de peso naquela época. Então eu me lembro que eu sempre fazia futebol primeiro, depois dava uma corrida de 100 metros, uma de 200 metros e arremesso de peso. Aí de 12, 13 anos até 17, 18 anos, entrei no futsal. Cheguei a jogar 2 vezes pela Fundação Municipal de Esportes, quando eu tinha 18 e 19 anos, né? Há bastante tempo, né? Então, você é blumenauense? Blumenauense, nascido na Rua Amazonas, de frente a Coteminas, ao lado do ex-vereador Vitório Pfiffer. Ali, com prazer, eu sou um cidadão de Blumenau da Garcia. E estudou lá também no colégio do bairro? Fiz o primário no Colégio São José, lá no bairro, depois fiz o ginásio no Pedro II, científico, depois a contabilidade no Santo Antônio e a administração na FURB. E qual foi, Raul, o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi na Hermes Macedo, 14 de novembro de 1962. Entrei na Hermes Macedo. Entrei como office boy, vinha de bicicleta de casa, aí era office boy. Ia pagar as contas dos empregados e da gerência nos bancos, tudo de bicicleta. E à noite ia para o Pedro II estudar, depois da aula voltava de bicicleta para casa. Uma época do Pedro II, uma época áurea, pelo menos com quem eu converso da tua geração, sim, falam muito bem e com saudades daquele tempo. Qual é a tua lembrança do Pedro II? Pedro II foi um colégio ótimo. Eu fiz o ginásio lá, né? Tinha ótimos professores que até hoje são lembrados, como você bem fala, né? O professor Joaquim Floriani, um professor de matemática excelente, Dona Diva, professora de história excelente, e assim vários, professor Rodak, grande professor de desenho. Nós tínhamos professores que fizeram história em Blumenau pela sua competência, né? No Colégio Pedro II eu me lembro muita gente boa que se destacou no Brasil, na política, nos negócios, passaram pelas carteiras do nosso saudoso Colégio Pedro II. Agora, Raul, e aí no emprego da Hermes Macedo, né? Você certamente com o tempo foi ocupando outros espaços lá. Sim. Ficou muito tempo? Eu fiquei na Hermes Macedo 4 anos. Aprendi muito na Hermes Macedo. Eu estudava e trabalhava. Para os mais jovens que não conheceram, era uma tradicional loja que não era só de Blumenau, era uma loja nacional, né? Era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O grupo HM, como se falava, sim, era hoje comparado com Lojas Bahia, uma coisa assim, com a Van, né? Era um grupo fortíssimo da época, né? Na Rua 15 de Novembro, na época de Natal, a decoração da Hermes Macedo era aguardada por todos, porque era lindo na Rua 15 de Novembro. Então a Hermes Macedo, para mim, foi uma bela de uma escola, foi muito bom. Depois fui para a Casa do Americano,
que hoje era Universal Veículos, né? Com o meu chefe lá era o seu John Freshel, aquele americano. Então, depois fui trabalhar com representações comerciais, já quando eu tinha 17, 18 anos. Aí fui trabalhar, vendia com a Decorarte. Eu coloquei uma loja na rua Itajaí chamada New Art Decorações. Vendia piso, parede e teto para residências. Lá fiquei até uns 23, 25 anos. Aí coloquei uma empresa de representações, fechei a loja e comecei a vender forro. Me associei a uma empresa chamada Garbe, muito boa empresa. Me associei ao Arno Garbe, que faleceu recentemente, e ao Elcidiomar Tedesco, que hoje toca a Garbe. Aí fiquei trabalhando na Garbe como sócio minoritário há alguns anos. Aí depois de uns 7, 8 anos, coloquei a minha própria empresa, Fábrica de Forros, hoje denominada Fibra Forro. E o senhor continua atuando? Continuo atuando. Fiquei com a Fibra Forro nos últimos 30 anos. Nós temos obras de forro em todo o Brasil. E praticamente todos os supermercados Angelone de Santa Catarina têm o nosso forro. Olha só. E sempre firme? Sempre firme. Eu tenho uma determinação pelo seguinte: se você não buscar o negócio, ficar atrás da escrivaninha reclamando não resolve nada. Então, nesses últimos 30 anos, tenho viajado mensalmente, às vezes 2 viagens por mês, para o Nordeste, muito para o Nordeste. Agora, Raul, hoje em dia é mais prático viajar, mais confortável. Lá no começo, quando o senhor começou com as representações, imagina as estradas, os carros também. 10 anos andando saía segunda-feira de manhã, 6 horas, almoçava em São Paulo, ficava até sexta-feira trabalhando em São Paulo, voltava outra semana para o Rio de Janeiro. Assim fiz durante 10 anos para colocar o produto da minha empresa no mercado do Rio e de São Paulo. Depois começou a se abrir para o Nordeste, para o Norte, para o Centro e foi um sucesso muito grande. Mata a minha curiosidade, qual foi o teu primeiro carro de representante, pegar a estrada? Foi um Fusca 1300 L. Depois foi um Chevette branco, com aquelas vidro bolha. Aí depois eu fiquei com um Chevette para sair final de semana e um Fusca para trabalhar, onde trabalhei 4 anos, dos 23 anos aos 27 anos, trabalhei como promotor de vendas da Nodari, vendia tratores de alto nível, fazia as prefeituras de Florianópolis a São Joaquim, 40 prefeituras. O irmão do Luiz Henrique Silveira, do nosso ex-governador, Sidney Silveira, era meu chefe, nós éramos amigos. Então eu viajava, fazia 40 prefeituras municipais, só prefeitura municipal, vendendo máquinas Fiat. Lá que foi uma escola muito grande para mim montar a minha empresa e colocar a minha empresa no mercado nacional. Aprendi muito com a Nodari, vendendo tratores Fiat aqui em Santa Catarina. Pois é, o senhor fala muito sobre o trabalho, né? Foi uma vida dedicada ao trabalho e ao esporte, que nós vamos abordar daqui a pouquinho essa questão, principalmente das suas participações, inúmeras participações em maratonas, principalmente. Qual é que era o teu lazer ou da tua geração lá naquela fase dos 18, 20 anos? Era muito diferente. Bater uma bolinha, jogar uma bolinha e final de semana festa, praia, mulherada e tal. Era muito diferente, mudou muito, né? Mas a gente sempre procurava primeiro estudar e trabalhar. Chegava sexta-feira, meio-dia, já estava tudo enturmado para Balneário Camboriú, Itajaí principalmente, Florianópolis, Brusque, aqui. Nós tínhamos um grupo muito forte, um grupo muito unido de amigos. Não tinha esse negócio de, como é hoje. Hoje em dia, rapaziada de 15, 16, 17 anos, é balada, é computador em casa, não sai para fazer uma festa no interior. É diferente, mudou muito. As coisas mudaram e nos últimos 10 anos mudaram mais ainda, não é verdade? Agora, Raul, onde é que era o point de encontro da galera aqui em Blumenau? Aqui nós tínhamos alguns lugares que eram sagrados. Nós tínhamos o Vasto Verde para ir.
Associação Banco do Brasil na Ponta Aguda, Clube Blumenauense de Caça e Tiro, Clube Centenário da Garcia e o Clube América, que era da Artex. Esses eram os lugares que a gente frequentava com muita assiduidade. E também, obviamente, o nosso Carlos Gomes, né? Ali que a gente ia nas festas de 15 anos, que eram toda semana um burburinho na cidade, com a Neuza Mansky no comando, né? Naquela época, com o seu marido também. Então o Carlos Gomes era o point de alto nível. E o Vasto Verde, o Centenário, a América da Garcia, do clube, a Artex, eram que a gente ia praticamente às tardes dançantes nos finais de semana. Íamos muito a Itajaí também, no Clube da Vila, Balneário de Camboriú. Nós tínhamos um grupo que dificilmente ficava parado num final de semana. E você era do cinema? Eu era do Cine Garcia. Lá com o seu Olegário, era o dono. Eu gostava muito de cinema também, gostava muito de cinema. Eu te fiz essa pergunta porque hoje os cinemas estão, na sua grande maioria, está lá no shopping. Perfeitamente. Mas naquela época... Cinebush. Cinebush, com Mário Vendramel. Cinebush com aquelas tardes e noites maravilhosas, programas de palco, filmes belíssimos. O Cinebush... O Grande Hotel Blumenau, com o Beer Night também, tinha uma boate maravilhosa, onde eu casei lá. Era uma maravilha, aquela maravilha de construção do Grande Hotel, ao lado, o Cinebush. Realmente aquela foi uma época áurea, uma época sensacional. Tens muita saudade desse tempo? Tenho. Mas não levo muito, eu acho que tudo que eu queria fazer, eu fazia. Eu trabalhava muito, mas me divertia muito. Eu levava a vida na base da flauta, na base da gozação. E gostava muito de jogar futebol. Jogava futebol, tínhamos um clube chamado Esporte Clube Amigos da Brama. Futsal. A gente ia jogar em todo quanto é lugar por aí. E jogava bem? Os meus amigos diziam que eu era um cara que corria muito e era um centroavante razoável. Joguei, inclusive, no Clube dos Marianinhos, lá da Garcia, que o Eupídio Felski, que era o nosso treinador, irmão do Mércio Felski, nosso grande Mércio Felski, né? Então, nós tínhamos um time que o pai do Deusdite de Souza, nosso ex-vereador, era o nosso técnico, eram os Marianinhos. Então nós jogávamos futebol com os Marianinhos do centro, jogávamos todo final de semana. E aí realmente eu me destacava no futebol como centroavante do Clube dos Marianinhos. Mas isso faz tempo, né? Faz tempo. O quê? 50 anos? Faz muito tempo. Olha. Faz tempo que a gente não esquece. E ainda lembra dos amigos que jogavam futebol naquela época conosco, como era o Deusdite, o Melo, que era do Besque, e assim muitos, que ainda hoje continuam batendo a sua bolinha. O Deusdite, inclusive, fez parte do time de Blumenau. De Blumenau, nos Jogos Abertos, muitos anos. Era um ótimo goleiro, Deusdite, né? Pois é. E você ia assistir Olímpico, Palmeiras? Eu gostava muito do Palmeiras. Mas depois... Porque fazia um grande confronto aí, né? O confronto Palmeiras e Olímpico era como era Vasco e Flamengo, resguardadas as devidas proporções, óbvio, né? Mas nós éramos inicialmente Palmeiras. Eu não gostava muito daquela torcida do Palmeiras, que jogava pedra nos jogadores, e não sei. Aí fui para o Olímpico. Entrei no Olímpico lá, joguei futebol no juvenil do Olímpico, com Sérgio Margarida, Arguinho Birga, aquele pessoal. Aí joguei futebol no Olímpico. Aí depois, mais tarde, quando Kurt Metzger era o presidente do Olímpico, ele me convidou para fazer parte do Juvenil do Olímpico e também comecei a correr pelo Olímpico, na primeira academia de Blumenau, que foi do professor Mack, embaixo das arquibancadas do Grêmio Esportivo Olímpico. Aí eu comecei a jogar futebol no Olímpico, fazer academia no Olímpico e correr no Olímpico. Ali tudo começou o atletismo. Então deixa eu fazer um intervalo e depois nós vamos falar dessa tua participação no atletismo, das inúmeras participações. Isso. Combinado, pode ser? Perfeito. Raul Cardoso é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já!
As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente e meu convidado hoje é o Raul Cardoso. No fechamento da primeira parte do programa, o senhor fazia referência à sua relação com o Olímpico e ali surgiu essa tua paixão pelo atletismo, pelas maratonas. Foi uma paixão que não tem fim, né? É verdade. O vício. Todo mundo tem um vício. Quase todo mundo tem um vício. Um gosta muito de tomar cerveja, ele é viciado na cerveja. Outro tem um vício do cigarro. Ele gosta de fumar, deixa de fumar. É um vício. Outro é do uísque e assim por mais. Nós temos o vício da corrida. Nos apegamos ao vício da corrida. Então nós, lá do Olímpico, aí ficamos no Olímpico durante mais ou menos uns 15 anos como diretor de atletismo do Olímpico, onde nós fizemos o primeiro ranking de corridas em Santa Catarina, foi do Olímpico, em 1972, 73, junto com Paulo César Zimmer, Mário Padaratz, Valdemar Thiago de Souza, Horst Bonner, Orion Tonoli. Aí começamos a fazer um ranking interno, depois um ranking externo de corridas. Organizávamos e corríamos juntos. Aí ficamos uns 10 anos fazendo isso aí. Aí fomos para o Bela Vista. Lá no Bela Vista, onde entramos de sócio, vamos fazer 40 anos já que entramos de sócio no Bela Vista. Não é pouco, né, Raul? Não é pouco. Lá em 1985, fundamos o Jogging do Bela Vista e a Meia Maratona do Bela Vista, que esse ano agora, no dia 23 de setembro, será a 34ª edição. E nós temos o prazer de dizer que, além de fundarmos a Meia Maratona do Bela Vista, que sempre foi muito tradicional aqui, hoje é a mais antiga do Brasil, nós tivemos o prazer de correr todas as edições até agora. As 33 edições que houveram desde 85, nós corremos todas as edições. E o senhor completou todas as provas? Todas as provas. Meia maratona é o quê? 21.095 metros. É metade de uma maratona. Pois é, porque a maratona mesmo é 42.195. Aliás, o senhor coordenou várias edições da maratona em Blumenau, 23 anos consecutivos. Nós fundamos a maratona de Blumenau dentro do Olímpico, através da Cor Blue. Eu com o Dr. Edemar Eduardo Winkler, Norberto Queires, Luiz Alberto Zip, e mais alguns abnegados, João Pereira Nunes, nosso Nunes, falecido do turismo, era nosso presidente de honra, nosso Nunes, Dr. Edemar Eduardo Winkler, Horst von der Heide, nosso amigo Brandão. Então, nós fundamos a Cor Blue porque tínhamos que ter uma entidade jurídica para tocar a maratona. Aí a Cor Blue, fundada dentro do Olímpico, começamos em 1987 a maratona oficial. Em 83 já havia tido a primeira maratona de Blumenau, através do Luiz Ivanchil, Fundação Isaac de Comunicação, mas ela não foi uma maratona oficial, porque ela não foi medida pela Confederação Brasileira de Atletismo. Em 1987, não. Foi a primeira maratona oficial de Blumenau, medida
pela Confederação Brasileira de Atletismo. Essa é de 83, da Fundação Isaac, da Rádio Sim, União, nós incorporamos ela às 23 maratonas, a primeira e a segunda, que foi muito bem organizada por Luiz Ivanchil e o professor, meu grande amigo, Ivo da Silva. Agora, eu transmiti algumas das edições, né? A partir de 87. Eu e meus colegas, o mestre, eu ia dizer, de saudosa memória, o Rodolfo Sestrem, que Bolinha, era... Rodolfo Sestrem, Minosso, que sempre estava conosco. Sestrem era uma... O Sestrem fazia toda a transmissão do percurso, né? E não tinha celular naquela época. Não tinha celular. Olha a dificuldade. Era complicado. Mas se fazia, e me cabia fazer a recepção e entrevistar os vencedores. José Carlos Góes também. Depois foi comigo a Nova York. Correu, né? Foi comigo a Nova York. E tem mais alguns, aquele Peninha também, alguns anos ele nos ajudou na maratona. Sim. Tinha aquele que faleceu, aquele magrinho elétrico da Rádio Nereu Ramos, como era o nome dele? O Moreninho. O Mirandinha. Mirandinha trabalhou muito na maratona também. O Bolinha também, com aquele seu corpo um pouco forte também, ele transmitia a maratona, ele pegava o carro da emissora que ele trabalhava, a Rádio Menina, ia... atrapalhava a maratona querendo fazer entrevista com os atletas que estavam liderando a prova. Aquilo foi um caso inusitado, Bolinha. Pois é, mas foram várias as edições, né? Marcou época, né? A maratona em Blumenau. Tivemos os quenianos aqui pela primeira vez no Brasil, batendo o recorde brasileiro em Blumenau. Essa turma que vinha do continente africano não sobrava para mais ninguém, eles levavam os primeiros, tanto mulher como homem. Os quenianos realmente vieram aqui. Nós contratamos 5 quenianos, 3 homens e 2 mulheres. Eles bateram o recorde e nós ficamos durante 10 anos com o recorde brasileiro na Maratona de Blumenau. Agora nós tivemos, o senhor fala aqui do Paulo Zimmermann. Ótimo atleta. A primeira mulher a ganhar a prova era blumenauense também. Isso. Os primeiros vencedores da Maratona de Blumenau foram Paulo César Lima, meu amigo, meu grande professor, e atleta blumenauense, que também disputou vários jogos abertos com muita competência, Ivonete Schmidt. E depois nós tivemos uma safra aí do Rio Grande do Sul, de outros estados, como de Minas Gerais, o Cruzeiro, sempre mandando vencedores para cá. O treinador do Cruzeiro mandando uma equipe muito boa para cá, venceram várias vezes. Da Argentina também vieram algumas equipes e por 2 vezes consecutivas a Argentina foi em primeiro lugar no pódio, no masculino e no feminino. E tinha um policial militar também? Tinha. Lá de um policial militar era Valmir Carvalho. Ele foi tetracampeão da Maratona de Blumenau, depois eu lhe mostro a foto dele, e acima de tudo, ele participou das 23 edições, ele participou em 18 edições, ficou em primeiro lugar por 4 vezes consecutivas e em segundo lugar mais 2 vezes. E o Raul, só coordenava ou também participava? Eu participei de 5 maratonas de Blumenau, que não podia, tinha que coordenar, era um esquema, naquela época, até computador tem 22 anos, 23 anos, celular tem menos ainda, então era tudo mais complicado. Então a gente só corri 5 vezes, a maratona de Blumenau, depois corri mais, ao todo eu corri 31 maratonas. Corri 20 no Brasil e 11 no exterior. Corri em vários lugares, corri em Nova York, corri no Canadá, corri na Europa, corri na Argentina, corri aqui no Chile também, corri em vários países. Mas a maratona que mais me marcou foi a Maratona de Nova York. Espetacular. Aliás, copiei muita coisa da Maratona de Nova York e colocamos aqui na Maratona de Blumenau. Pois é, essa foi, na tua imaginação e na tua participação, a melhor. Agora, qual foi o teu melhor tempo em uma dessas provas? O meu melhor tempo em maratona foi em Florianópolis, no ano de 2003, com um tempo de 3 horas, 10 minutos e 21 segundos, em Florianópolis. Em meia maratona também foi em Florianópolis, em 1980. Fiz a meia maratona, 21 quilômetros, em 1 hora e 23 minutos. E o senhor continua participando? Continuo participando praticamente todo final de semana. Uma prova por semana? Uma prova por semana. Tem semana que, quando
por exemplo, o Bela Vista faz uma prova na quinta, tem prova no domingo, eu corro na quinta e vou correr no domingo novamente. E tem algum segredo, alguma receita? Tem. Treinar, treinar, treinar. Se alimentar bem, com uma boa nutricionista e ter uma assessoria médica que anualmente, às vezes semestralmente, você faz um exame, vê que está tudo em ordem e ter um bom médico que te dê as dicas para você, acima de tudo, se cuidar mais e ter uma alimentação mais saudável. Raul, qual é o maior desafio? É o antes ou depois da prova para recuperar o cansaço? O antes, imagino que tem um pouco de ansiedade, não é o teu caso com tanta experiência, né? Mas realmente, fazer uma maratona exige bastante determinação, não diria sacrifício, que é também um sacrifício. Mas o sujeito que está determinado a fazer uma maratona, que ele tem que ter uma disciplina de treinamentos e de alimentação. As duas coisas têm que andarem sempre correlatas. Não adianta você correr igual um louco, você tem que ter uma assessoria, você tem que ter um professor, um sujeito que entende da matéria para te fazer uma planilha de treinamentos. E tem que também ter uma nutricionista ou um médico ligado em medicina do esporte, como eu tenho o meu Dr. Tiago, que é um expert em fazer suplementos alimentares, te orientar para que você tenha um desempenho físico bom e também termine a maratona razoavelmente inteiro, tanto da parte física como da parte orgânica. O senhor tem ideia de quantas maratonas o senhor participou? Maratonas de 42 quilômetros, 31. Meia maratona, 113. E corridas rústicas de rua, ultramaratonas, 23 de 150 quilômetros em revezamento em Florianópolis, a volta à ilha, 14 de 90 quilômetros em 6 corredores, a volta de São Francisco, e depois também eu fiz em torno de 80 provas de duatlon, corrida e ciclismo. Totalizando isso aí tudo, hoje está chegando perto de 1.490 provas. E pelo jeito, cada prova está representada por um símbolo, no caso aqui um troféu. Quase todas as provas. Ano passado, por exemplo, eu fiz 36 provas e ganhei 23 troféus. Logicamente, 36 medalhas e 23 troféus. Porque o senhor guarda com tanto carinho esses troféus, Cada medalhas, prova, camisas, cartazes lá da organização da prova, que virou um acervo aqui na sua casa. Cada prova é uma história diferente. Embora ontem, por exemplo, a gente correu ainda, mas cada prova, cada largada é uma história diferente. Você passa por corredores diferentes, outros correm, passam por você. Tem vezes que você não está muito bem preparado, mas cada corrida é um prazer maior. Quando acaba a corrida, a confraternização é espetacular. Aí você fala com os amigos como é que foi, como não foi, semana que vem vai ser diferente, e assim é a minha vida, sempre correndo. E por falar em prazer pelo esporte, quando o senhor carregou a tocha olímpica, qual foi a sensação? Você lembrou muito bem, Minos. Ser convidado pelo COB, o primeiro atleta de Santa Catarina convidado pelo COB, em 2016, por ocasião das Olimpíadas no Rio de Janeiro, foi a coroação da minha carreira de atleta. Foi um prazer enorme. Quando, de frente ao shopping europeu, eu peguei a tocha olímpica e conduzia, aquilo virou uma história na minha cabeça, conduzindo aquela tocha maravilhosa. Então, foi um ponto alto. Para mim, foi o ápice da minha carreira. Um prazer enorme. Os amigos, a plateia ali presente, levar aquela tocha que eu ganhei, está comigo até hoje ainda. Foi um momento espetacular na minha vida de corredor. Para nós fecharmos o programa, como é que o senhor define essa relação? No começo eu dizia de paixão pelo esporte. Olha, a paixão pelo esporte, você não consegue pegar um sujeito
um homem ou uma mulher, olha, você vai ser desportista. Isso tem que vir do berço. Esse vício veio comigo e eu acho que vai morrer comigo. Raul, muito obrigado. E o senhor foi atleta dos Jogos Abertos também. Isso, exatamente. Muito obrigado. Com muito prazer. Raul Cardoso foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.